Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa sala. Boa noite, professor. Boa noite. Muito bem. 11 de junho de 2020, Fundamento de Antropologia e Sociologia do Centro Universitário da Grande Fortaleza. Hoje é o nosso último encontro. A gente encerra o conteúdo do semestre discutindo o tema a genealogia do conceito de norma. A gente fez uma caminhada muito interessante, rica, diversificada, envolvendo fundamentos da antropologia e da sociologia. Trabalhamos com diversos autores, tanto de uma área como de outra, e fizemos uma discussão temática, trabalhando sobre diversos fenômenos relacionados à antropologia e à sociologia. E logo no princípio a gente fez uma espécie de identidade do grupo com a disciplina, produzindo uma série de discussões muito mais de caráter propedêuticos, o que permitiu que a gente pudesse, então, discutir as teorias e, posteriormente, fazer as análises temáticas que nós estamos fazendo e concluindo no nosso encontro de hoje. Na aula passada, nós trabalhamos dois temas de interesse fundamentais e de importância contemporânea indiscutível. Trabalhamos sobre as mudanças sociais e a globalização. Especialmente, eu chamo a atenção de vocês para as discussões que nós fizemos sobre globalização, fazendo a indicação de um autor, que, dentre outros autores, tem sido reconhecido mundialmente pelas reflexões lúcidas produzidas acerca da globalização. O autor é o Boaventura Santos, um sociólogo português, conhecidíssimo no mundo inteiro. Aqui no Brasil, já esteve diversas vezes, no Ceará, muitas vezes, e é um camarada lúcido, com uma competência acadêmica questionável, e o Boaventura tem trabalhado bastante sobre a temática da globalização. Outro autor que me parece extremamente respeitado é o Bauman, que tem livros exclusivamente tratando sobre sobre o fenômeno da globalização. Trata-se de uma categoria que acaba sendo indiretamente responsável por um volume de definições que passam muito distantes talvez do verdadeiro sentido que a palavra globalização possua. Talvez a análise que a gente fez a partir do pensamento do Boaventura nos desperte a sermos mais caprichosos, a sermos mais exigentes, a buscarmos um pouco mais de precisão todas as vezes que nós debatermos esse tema, ou nos envolvermos em qualquer debate sobre ele. O fato é que o conceito de globalização incorporou muita coisa, e muita coisa que efetivamente não interage com o sentido original do termo. Só lembrando a vocês, nós fizemos uma discussão sobre localismo globalizado, fizemos uma discussão sobre globalismo localizado, sobre cosmopolitismo e patrimônio cultural mundial. Foram abordagens importantíssimas porque, através desses conceitos, o autor chama a atenção para aqueles conceitos que se aproximam e para aqueles conceitos que se afastam do significado de globalização.
Eu acredito que a globalização corresponde, talvez, ao mais impactante fenômeno vivenciado pela humanidade nesses últimos 30 anos. Trata-se de um evento fantástico, espetacular, impressionante e surpreendente. A cada dia se renova e a cada dia surpreende a todos nós. Eu acredito que nós não temos mais retrocesso. O fenômeno da globalização me parece que vai avançar e estabelecer novos padrões políticos, econômicos, culturais. Se fala muito hoje numa aldeia global. E há algum tempo atrás, a gente estava discutindo, embora essa discussão não tenha vingado, não tenha prosperado, mas a gente chegou a falar sobre um governo mundial. O fato é que o tema da globalização, o evento globalização, é suscetível a todo tipo de discussão como essa e outras discussões que nós ainda participaremos, ouviremos, empreenderemos dentro do campo, dentro do contexto desse fenômeno. Bom, a abordagem que nós fizemos foi interessante porque acaba nos, nos dando ciência de distorções e de possibilidades de aproximações que poderiam ser feitas em relação ao fenômeno. Trata-se de um evento não só de características econômicas ou políticas, mas é um evento que envolve diferenciadamente os mais distintos setores da cultura, aproximando quem está longe e tornando cada vez mais próximo quem está perto. Na verdade, nós estamos vivendo um momento fantástico, porque nós estamos acompanhando os acontecimentos mundiais no momento em que esses acontecimentos estão ocorrendo. Por outro lado, em época nenhuma, a gente pode se preparar para enfrentar grandes crises e grandes problemas. Troca de informações, troca de experiências, o que nós vivenciamos durante o período que ainda não se extinguiu do coronavírus, as informações recebidas de todo tipo de lugar, os impactos, os avanços, as conquistas, isso, num certo sentido, enriquece muito a atuação dos países, isso municia as lideranças de recursos de gestão. Eu diria que, a despeito de tanta coisa ruim que se fala da globalização, e, de fato, a globalização não é apenas um fenômeno positivo, é também um fenômeno negativo. A globalização não apenas contribui para o bem, também contribui para o mal. No entanto, nós não podemos descartar a grandeza e a importância desse fenômeno e como ele contribuirá para o aperfeiçoamento da ciência, da tecnologia. Eu espero que o fenômeno da globalização seja um fenômeno includente e não um fenômeno excludente. A gente fala muito de globalização, mas existem comunidades e povos que não estão dentro desse processo, que não têm as ferramentas, que não lida com a informação, que não desenvolveu competências para essa participação. Por outro lado, é importante que nós entendamos que o fenômeno da globalização está seccionado em diversos níveis de participação. Você tem uma participação de massa sob algum aspecto, mas áreas altamente especializadas desses processos estão distantes do uso popular, como, por exemplo, a tecnologia dos drones e outros acessos e outros tipos de informações. A gente também não deve esquecer que alguns sites de grande valor acadêmico e de grande conhecimento não são franqueados ao público gratuitamente. Todos eles implicam em pagamentos. Então, existem setores, existem territórios do fenômeno da globalização que precisam ser pensados e analisados de tal forma que, às vezes, a globalização não parece tão globalizante como o termo poderia significar. O fato é que, no nosso encontro passado, a gente discutiu essa temática e hoje, como eu já havia anunciado, a nossa discussão será em torno de genealogia do conceito de norma. A grande questão que eu pretendo trabalhar com vocês é de caráter historiográfico, portanto,
toda a minha exposição, todo o meu discurso vai ter um pano de fundo historiográfico. A gente talvez pudesse colocar uma questão inicial, ou seja, nós entendemos que há um marco zero da norma. Antes desse marco zero, nós não temos norma. A partir do início do processo, a sociedade humana passa a lidar com disciplina, com norma, com regras comportamentais. Mas, efetivamente, o que nós estamos chamando de marco zero representa um período enorme da existência de seres humanos, de indivíduos, em que as relações não são subjacentemente orientadas por um padrão normativo, aquilo que no direito vocês chamam de... Portanto, nós temos um marco zero. No entanto, entre esse marco zero e o estágio avançado de norma contemporânea, temos um grande território histórico que precisa, de alguma forma, ser elucidado. Nesse sentido, me parece ser importante, sobre todos os aspectos, algum de vocês deve estar com o microfone aberto e, portanto, isso está gerando interferência. Veja se vocês podem resolver esse problema. Então, vejam bem, o que nos interessa, portanto, é rastrear o terreno histórico e responder à questão do que ocorre entre o marco zero da norma e o estágio avançado da norma na contemporaneidade. Isso justifica a gente estar trabalhando em torno desse tema, a genealogia do conceito de norma. Portanto, nos interessa entender o que ocorre dentro desse espaço entre o marco zero e o estágio avançado de norma contemporânea. Bom, em resposta a esse problema, um enunciado preliminar poderia ser proposto da seguinte forma: 3 mega-eventos são responsáveis pelo advento, pela estruturação, pelo desenvolvimento e pelo aprimoramento do conceito de norma. Portanto, a existência da norma e o seu desenvolvimento são deficitários da contribuição de 3 grandes eventos, que respondem pelo advento, estruturação, desenvolvimento e aprimoramento do conceito. Esses eventos nos ajudam a compreender a trajetória genealógica. Como o conceito de norma vai ganhando corpo, vai ganhando densidade, vai se substancializando na história social. Os eventos que eu pretendo trabalhar com vocês, responsáveis pelo advento, estruturação, desenvolvimento e aprimoramento da norma, são o rito, a urbanização e a secularização. O rito, a urbanização e a secularização. Qual o momento do aparecimento da norma? Quando ela surge? É claro que nós não temos uma noção precisa sobre isso e nem poderíamos ter. Uma noção precisa do advento da norma, não. Mas a gente tem uma noção razoável acerca do contexto no qual possivelmente ela apareceu. A pergunta pelo aparecimento da norma nos arremessa diretamente para o fenômeno religioso. Professor, o que é que o senhor está querendo afirmar? Eu estou dizendo que a origem da norma deve-se à religião. Muito bem, como é que a gente explica isso? Antes da gente tentar avançar nessa questão, é importante que antecipadamente se afirme que a concepção de norma não nasce como resultado da relação entre indivíduo e indivíduo. A ideia da norma surge num tipo de relação em que você tem, de um lado, o indivíduo e, do outro lado, a crença na existência de um sobrenatural. Portanto, é na relação com o mundo sobrenatural
ou numa relação com o suposto mundo sobrenatural, que os indivíduos elaboram uma concepção de norma. Portanto, a ideia de disciplina, a ideia de obediência, a ideia de submissão, a ideia de regra, a ideia de lei, não nasce no campo de relacionamento intersubjetivo, nasce no campo de relacionamento entre seres humanos e supostas divindades. A gente pode trabalhar isso com maior profundidade. Todos nós sabemos que a primeira cosmovisão, a primeira leitura que os seres humanos fazem de si mesmos, do universo e das situações envolvendo o seu mundo e o mundo natural, a primeira leitura, a primeira interpretação, a primeira mundivisão é de natureza religiosa. Antes da filosofia, antes da ciência, os indivíduos pensavam o mundo, a vida, os acontecimentos, a natureza, a partir de uma matriz sagrada. Por essa razão, o mundo do homem primitivo é um mundo absolutamente religioso. Os espíritos comandam todos os fenômenos. Você tem Deus do vento, você tem chuva, você tem Deus do trovão, você tem Deus da guerra, você tem Deus da fertilidade, você tem Deus da terra, você tem Deus do amor, você tem Deus do vinho, você tem o guardião das florestas, você tem o Deus das águas, dos mares. O mundo religioso domina a interpretação do mundo antigo. Novamente eu volto a dizer, tem um microfone. Um de vocês está com o microfone aberto, está interferindo pra caramba. Eu praticamente é o não Lúcio. estou ouvindo. Lúcio. Nem eu estou conseguindo me ouvir direito aí, porque tem um microfone aberto. É o Lúcio Carlos, professor. Lúcio, dá um jeito aí no teu microfone, cara. Está fazendo umas vozes desgraçadas. Efetivamente, então, a gente é levado a acreditar que pela primeira vez que os seres humanos se deparam com a concepção de norma é quando esse ser humano está em estágio de espanto, está em estado de terror e de medo. Porque os seres primitivos têm consciência de determinados acontecimentos e também têm a consciência de que esses acontecimentos estão fora do seu controle. Portanto, há uma constatação, existem coisas acontecendo. Essa é a primeira constatação. A segunda constatação, nós não temos capacidade de fazê-las. Estão acontecendo e não somos nós que estamos fazendo, então alguém é responsável por isso. Portanto, surge a ideia de deuses, a ideia de espíritos, a ideia de divindade. Não se esqueçam que naquele estudo que nós apresentamos do Taylor, um pensador evolucionista, para ele, a religião começa no animismo. E a religião animista, ela acredita que tudo tem um espírito. Tem espírito da pedra, espírito da floresta, espírito da planta, espírito de tudo. Tudo é comandado por um espírito. Você tem que lidar com o espírito. Se você quer ter uma boa caça, se você quer ter sucesso na pesca, se você quer ter sucesso numa viagem, você busca o espírito, que é aquilo que a gente acaba preservando na própria religião cristã. Quando o cidadão vai sair de casa, quando a cidadã vai sair de casa, os seus progenitores normalmente dizem: Nossa Senhora te acompanhe, Deus te acompanhe, Jesus Cristo te acompanhe, São Francisco te acompanhe, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro te acompanhe, Menino Jesus de Praga te acompanhe, Deus te acompanhe. A ideia de que os espíritos conduzem, são protetores. Essa ideia vai começar com o animismo. Portanto, é no terreno da religião, e quando eu falo religião, é importante que nós entendamos que o termo religião se aplica a uma fase racionalizada das crenças. Mas a crença que produz a ideia de norma não é essa crença racional, é essa crença mágica, é essa crença feiticeira, é essa crença no poder milagroso da magia e do mistério. Mas é no contexto em que os indivíduos se deparam
com os fenômenos da natureza e não podendo explicá-los, os indivíduos atribuem esses fenômenos à ação de deuses. E uma vez entendendo a existência de seres sobrenaturais, há uma inclinação imediata para obedecê-los, para agradá-los. Se esses setores, se essas divindades, se esses espíritos têm o poder de realizar o milagre, de conter a desgraça, de anular a epidemia, de sarar os doentes, de afugentar os inimigos, se está se lidando com a força tamanha como essa, então a gente precisa estabelecer amizade, agradá-las, fazer o que elas querem. E é dentro desse espírito de adoração, de submissão à divindade, que aparece o protótipo, a maquete, o primeiro modelo de norma. E a norma vai se manifestar, em grande medida, nas práticas ritualísticas. Uma vez que as divindades são reconhecidas, uma vez que são supostas, uma vez que existem evidências da existência de um mundo sobrenatural, de um mundo invisível, qual é o melhor negócio? É agradá-las, é conquistar a sua amizade, é lhes dar o que essas entidades querem de mim. E é, portanto, no mundo da religião que, pela primeira vez, o indivíduo se ajoelha. Ou o indivíduo diz, o que tu queres que eu te faça? Ou que alguém diz, eu quero te servir. Essa é uma noção muito particular do mundo religioso, como resultado desse suposto encontro do natural com o divino, do material com o espiritual. E no contato com essa dimensão superior, os indivíduos, então, se submetem. O que é o rito? O rito é o primeiro processo de norma. O que é o rito? Uma sequência de procedimentos cuja finalidade é deixar a divindade feliz, contente. É agradar a divindade. Dar o que a divindade quer, para, em consequência disso, pedir a ela o que eu preciso. Funciona assim na novena, na promessa, no voto, na fogueira santa de Israel, no dízimo, na Eucaristia, na celebração da ceia, no batismo. São ritos cuja finalidade é agradar a um Deus. E o objetivo seguinte é obter dele, uma vez que ele está feliz, eu peço o que eu preciso. Eu acabei de entregar meu dízimo, eu peço que ele multiplique o meu dinheiro. Eu acabei de receber uma cura, eu prometo que vou servi-lo. Um filho acabou de receber um milagre, passou num concurso, eu prometo que durante tal período eu não vou faltar a um tipo de reunião, ou vou rezar durante não sei quanto tempo um terço na minha casa. É uma atitude de submissão, de veneração, é reconhecer uma autoridade. Vocês não podem ter dúvidas que a primeira autoridade que a raça humana descobriu foi a autoridade do sobrenatural. Antes de juízes, de governadores, de sátrapas, de presidentes, de reis e rainhas, antes da nobreza, antes dos generais, dos capitães, dos comandantes, antes de conhecer o rico, o poder daquele que tem dinheiro, antes de todas essas instâncias de algum tipo de autoridade, a primeira autoridade com a qual os seres humanos se depararam e que eles supuseram ser autoridade foi a autoridade do sobrenatural. E é a partir dessa inspiração, é a partir dessa experiência que, pela primeira vez na história, surge a ideia de norma. Existe alguma coisa que eu tenho que fazer, que afeta a minha liberdade, que afeta o que eu quero, que afeta o meu gosto, que afeta a minha vontade. Há uma força superior que me determina e exige de mim algum tipo de comportamento. Onde essa inspiração nasce,
onde essa experiência é gerada, o útero que produz esse tipo de manifestação e de acontecimento é o espaço primitivo da religião, quando os seres humanos primitivos se deparam com a ideia de sobrenatural, espantoso, tremendo, terrível, um poder inigualável que nós precisamos conquistar ao nosso favor. E como que se conquista? Obedecendo, reverenciando, adorando. Nesse aspecto, o evento que funda a concepção de norma não poderia ser outro. Quando a filosofia chega, a norma já está. Quando a ciência chega, a norma já está. Quando a economia chega, a norma já está. Quando o Estado chega, a norma já está. Porque ela nasce, ela é inspirada no mundo da religião, no mundo da crença, no cultivo das sobrenaturalidades, na experiência das mais diversas formas, seja Pai, Filho e Espírito Santo, seja Exu, seja uma entidade, seja Alá, seja um demônio, seja a entidade que for. É esse encontro que vai estar presente em todas as culturas que motivará os indivíduos a entenderem que há um poder que precisa ser obedecido. Quando nós estamos propondo a origem do conceito de norma. E vocês entenderam o que eu acabei de propor, porque a origem da norma não é a área jurídica. Ela nasce antes. A sua existência é anterior. Ela é a priori. A concepção de norma vem na frente. Depois é que a área jurídica aparece. Não é à toa que lendo Durkheim, em Formas Elementares de Vida Religiosa, uma obra que ele produziu por volta de 1912, ele vai dizer que todo ritual do tribunal, todo ritual jurídico, tem inspiração nos rituais da religião. Eu fui convocado para ser jurado no tribunal, nunca tinha entrado no tribunal. O rito é muito pesado, a partir da roupa, a partir das vestimentas. As autoridades jurídicas parecem padres, parecem clérigos. As roupas são aquelas roupas que nos remetem às vestimentas sacerdotais desses filmes épicos que a gente escuta. A voz, o discurso, a maneira de falar obedece a um canal muito parecido com o campo da religião e da sobrenaturalidade. As organizações sociais, elas têm a sua base, elas têm a sua inspiração nos modelos de organização que nascem primeiramente no âmbito das crenças. Nós estamos, então, chegando a uma constatação, estamos chegando a um ponto inicial, o primeiro ponto da nossa reflexão. É que a ideia de norma, originariamente, nasce no mundo das crenças religiosas. Antes dos indivíduos aprenderem conceito de regra, de lei, de submissão e obediência com outros indivíduos, esse conceito antecipadamente no campo das relações supostas dos indivíduos com as suas próprias crenças, admitindo a existência de seres sobrenaturais, que precisam ser agradados. Eles recebem dinheiro, eles recebem sacrifício animal, eles recebem sementes, eles recebem sacrifício humano. Na própria religião judaica, que inspira o aparecimento da religião cristã, você tem um episódio em que o Deus que convoca Abraão para servi-lo e que o retira do meio da sua família e da sua própria terra para obedecer a uma missão, prometendo que esse camarada ia ser importante e famoso e pai de uma grande nação. Esse mesmo Deus, num determinado momento descrito pela história
do Antigo Testamento da Bíblia, considerada sagrada pelos judeus e sagrada pelos cristãos, uma vez que nós estamos falando do Antigo Testamento, esse mesmo Deus se dirige a Abraão e diz que ele quer que ele ofereça o seu próprio filho em sacrifício. A ideia que se tem das divindades é que elas querem alguma coisa de nós. E elas não pedem, elas mandam. E quando elas não são obedecidas, há uma certeza de que alguma coisa ruim pode acontecer. É o sentimento do fiel quando perde um culto, quando não entrega a oferta, quando faz alguma coisa errada, a ideia de castigo, a ideia de que alguma coisa ruim vai me suceder. Por quê? Porque eu desagradei, eu não fiz o que Deus, eu não fiz o que a entidade queria. E, portanto, eu vou sofrer por causa disso. Essa ideia, esse temor ainda é muito presente. Isso justifica o fato de que a religião em países pobres, como na América Latina, na África e em outros lugares do planeta, elas têm um poder de influência muito maior do que tem, por exemplo, nas sociedades industrializadas. Porque, na medida em que nos falta desenvolvimento escolar, intelectual, capacidade de reflexão, conhecer outras explicações da vida e dos acontecimentos, nós nos apegamos às explicações de natureza sagrada. O fato é que os deuses... Há um texto que eu li interessante do Freud, e ele vai dizer que na religião tanto os deuses são vampirizados pelos seres humanos, como os seres humanos vampirizam as entidades divinas, porque cada um tira do outro o que precisa. O fato é que se estabelece nos horizontes da religião a crença de que você pode entrar em contato com essas entidades. Agora, no contato do mortal com o imortal, no contato do material com o espiritual, no contato do profano com o sagrado, é preciso agradar o sagrado. É preciso servir ao sobrenatural. E é dentro desse campo de temor, de reverência, de adoração, que surge a ideia de que eu preciso agradar. Dar um saco de semente, oferecer um animal, oferecer um filho, dar dinheiro, de tal forma que a divindade tem que estar feliz comigo, para que eu possa obter dela os favores que eu preciso. E, portanto, é no rito, é no campo da adoração e da reverência, é na consciência da existência do sobrenatural que, pela primeira vez, o ser humano imagina a regra, o dever e a norma. Portanto, a norma nasce na religião. O advento da norma é devido a crenças religiosas. E não somente o advento da norma. Segundo a antropologia, são os fenômenos da crença que permitem a organização de toda a sociedade. A área jurídica, o Estado, as organizações empresariais, nascem da ideia do rito, da organização entre o que é sagrado e o que é profano. E como se deve tratar um fenômeno e outro. Portanto, essa é a orientação primitiva que vai permitir a organização geral do mundo social, político e jurídico e econômico. Portanto, nós estamos interessados, historicamente, no que acontece do marco zero da norma ao estágio avançado de norma contemporânea. Nós estamos, portanto, vencendo a primeira tarefa desse nosso encontro, de admitir que o ponto de partida da norma é o mundo das crenças sobrenaturais. E o mundo primitivo vai dar forma à ideia de norma que posteriormente receberá um tratamento técnico da área jurídica. No entanto, quando a área jurídica chega para dar um tratamento técnico à norma, ela já existia, ela é pré-existente, porque ela nasce, o seu advento se dá no território das crenças. Muito bem, um segundo momento significativo para a estruturação e para o desenvolvimento da norma se dá numa importantíssima transição. Que importantíssima transição é essa? Quando as sociedades humanas, quando os grupos humanos deixam o espaço de residência e de convivência a céu aberto e no meio das florestas, em campo livre,
e passam e recorrem à vida na cidade. É o aparecimento dos centros urbanos. Com o aparecimento dos centros urbanos, acontece uma mudança radical no programa de vida das comunidades e das pessoas. Em primeiro lugar, essas comunidades deixam de viver em campo aberto, nas florestas, em cabanas, como os beduínos, em choças, como as comunidades indígenas. Elas abandonam essa vida a céu aberto e recorrem à cidade, um ambiente fechado, que agrega uma aglomeração de pessoas. Há uma mudança estratégica, geográfica, da vida que se vivia em campo aberto, da vida que se vive na cidade com limites e com perímetros estabelecidos. No primeiro projeto de vida, o governo é patriarcal. Na cidade, você tem a política, você tem o Estado. O mundo fora da cidade foi comandado pela magia, pelas crenças, pelas superstições, pelas simpatias, pela visão mítica e tradicional. O mundo da cidade é administrado pela razão, pelo entendimento, pelas elaborações filosóficas. Portanto, quando a sociedade humana chega à cidade, a norma perde, em alguma medida, o seu conteúdo milagroso e religioso, e ela passa a ter uma explicação filosófica e racional. Porque os problemas da cidade não são resolvidos mais pelos profetas, pelos videntes, pelos gurus. Ninguém tem que ir mais para um oráculo para resolver os problemas da cidade. Os problemas da cidade têm uma solução legislativa. São os juízes, são as autoridades, interpretando a lei que resolvem esses problemas. Quando não há autoridade, no entanto, o conhecimento da lei vai determinar essas resoluções, de maneira tal que se sabe quem tem razão, quem não tem, por causa do caráter universal da lei. De maneira tal, todas as pessoas na cidade têm domínio do que a lei exige, do que a lei requer de cada um. A norma passa por uma mudança significativa com a chegada do meio urbano. Ela vai ganhar um outro significado, ela vai perder, em alguma medida, o significado sagrado, o significado mágico, o significado supersticioso. E ela vai ganhar uma explicação, ela vai ganhar um conteúdo racional. E uma vez que nós estamos na cidade, as normas que determinam a vida na cidade diferem das normas que orientavam e administravam a vida no mato, a vida nas florestas, a vida em campo aberto. Lá você tinha um tipo de norma adequada àquele momento. No entanto, o novo momento urbano requer que se complexifique esse significado. E como se dá essa complexificação do sentido de norma com a chegada dos centros urbanos? O grande papel aí será da filosofia. Se no primeiro momento você tem a contribuição da religião, e aí é sempre bom lembrar, hoje eu estou fazendo muita alusão a isso, mas é um dado histórico significativo que a gente pode fazer uso dele todas as vezes que for necessário. A gente não deve esquecer como essa vida em campo aberto, fora do meio urbano, ela foi determinada religiosamente. E nós temos um exemplo mundialmente conhecido pelas escrituras entendidas sagradas pelos cristãos, a figura de Moisés descendo o monte, trazendo a Constituição debaixo do braço. Ninguém decidiu, ninguém participou, as pessoas não foram chamadas a debater, elas já vinham determinadas por uma divindade. O que você tem aí? Não, estou trazendo a nossa Constituição. Quem fez? Deus disse. Foi Deus que fez. Deus mandou, está aqui tudo escrito. Essa ideia de que a condução da vida é uma condução sobrenatural. Esse é o projeto de vida que explica a história dos indivíduos antes do aparecimento do meio urbano. Porque quando o meio urbano aparece, os profetas não têm mais papel. E os sacerdotes vão ter papel no mundo privado, não terão mais um papel público. Eles administraram suas paróquias, suas igrejas. Porque com o aparecimento da cidade,
A norma, como eu já acabei de afirmar, ela recebe um conteúdo racional. Por isso que nós temos juízes que decidem as questões. Eles têm que interpretar segundo o entendimento do legislador ao elaborar a lei. É preciso que se entenda o sentido da lei, o que a lei pede e o que a lei quer, que é um papel exercido por um profissional altamente qualificado. Portanto, não é mais o sacerdote, não é mais o feiticeiro, não é mais o guru, não é mais o profeta. Não se precisa de uma revelação para se fazer as coisas na cidade, porque tudo está definido na Constituição. E você tem os lugares designados para as mais diversas orientações. A dinâmica na cidade é outra. E porque a dinâmica na cidade é outra, o significado de norma também mudará. Ela é esvaziada de alguma forma. Ela é subtraída de alguma forma do seu sentido mágico e vai ganhar um conteúdo racional. E, como eu disse, o papel da filosofia é fundamental nesse contexto. Tanto a filosofia pré-socrática, começando com Tales de Mileto e Pitágoras, que começaram a entender que as coisas não são fundamentadas em crenças. Se descobrirá o funcionamento dos astros, a natureza dos reinos animal, vegetal, mineral, o princípio que determina a vida. E tudo isso se chegará em função do conhecimento e não de orações, de rezas, de preces. Esses conhecimentos vão ser produzidos a partir da própria mente humana. E a norma vai começar a ser pensada com base nesse critério, com base no critério da racionalidade. E aí, como eu já estava dizendo, e volto a dizer, o papel dos pré-socráticos é fundamental, e muito fundamental, vocês sabem disso, é o papel da filosofia sofista. São os primeiros pensadores que vão estabelecer uma crítica à norma convencional. Os sofistas são de crença justnaturalista. Eles entendem que as normas só terão sucesso se elas se inspirarem nas normas naturais. As leis positivas só terão validade e efetividade se espelharem nas leis da natureza, porque, segundo os naturalistas, na natureza as coisas são perfeitas, corretas e eternas. Portanto, você teria, na visão justnaturalista, a natureza como espécie de paradigma de legislação. Portanto, a norma começa a ser pensada racionalmente. Os pré-socráticos, os sofistas e, finalmente, a filosofia antropológica, de 3 grandes nomes da filosofia grega do século IV, Sócrates, Platão e Aristóteles. E, posteriormente, você tem as diversas escolas filosóficas helenistas, você tem os epicuristas, os estoicistas, várias escolas vão estar brotando em todos os lugares, nomes que vão propor o engrandecimento do conhecimento, dentro de cujo contexto a norma vai ser pensada. Essa é a segunda grande transição, a transição da magia para a razão, a transição da religião para a filosofia. E é verdade que a norma vai agregando maior qualidade, ela vai dando densidade ao seu conteúdo. O papel da religião é fundamental, talvez sem o rito religioso nós nunca tivéssemos encontrado a norma, portanto a religião tem um papel fundamental nesse aspecto, mas sem dúvida nenhuma, o que a filosofia faz pelo significado da norma é extraordinário. Nós estamos interessados na trajetória que tira a norma do marco zero e a desloca para os estágios avançados da contemporaneidade. A pergunta é, o que aconteceu nesse interregno? E nós estamos dizendo, o rito, a filosofia, com a urbanização, e, por fim, a ciência moderna. E não sou eu que digo isso. Quem estuda a teoria do direito sabe que as escolas historicistas, elas tiveram cuidado
tanto a escola historicista como a escola normativista, um grande cuidado de atribuir ao direito um estatuto de cientificidade, de maneira tal que o conhecimento jurídico não é só conhecimento técnico, é conhecimento científico. Vocês sabem que é uma questão que aqui e acolá é reaberta. Se para se ter um advogado se precisaria de um programa científico, se um curso técnico não seria suficiente. Eu quero lembrar vocês um fato que talvez pouco de vocês tenham se atentado para isso. Hoje, um dos nomes mais ouvidos acerca de matéria jurídica no Brasil é um cara que não tem formação em direito. A formação do camarada parece que é em letras. Mas o sujeito, inclusive, disputa debate com juízes do Supremo e diz que os caras erraram. E com autoridade desgraçada. Desculpem o termo desgraçado. Você sabe que eu estou falando do Reinaldo Azevedo, né? Aquele camarada domina tema jurídico como... Eu não conheço advogado, eu não conheço um advogado com quem eu trabalho que domine tanto a matéria jurídica como aquele cara domina. E ele não é advogado. O cara é formado em letras. Bom, a discussão... Professor, por favor, permita-me só um instantezinho. Já que você tocou, ele foi um dos que mais criticou uma decisão de um ministro tomar duas decisões diferentes para o mesmo assunto. Momento A, ele foi a favor, momento B, foi contra. A mesma coisa. Então, esse cidadão que estou falando dele aí, foi um dos que mais fez crítica em relação a essa fase. Aí, onde é que a filosofia poderia contribuir para esse ministro ter rumos assim, divergentes dos mesmos aspectos? De fato, essa é a questão central que a gente está querendo, talvez, detalhar um pouco. Porque é a partir do movimento racionalista que vai surgir a Escola de Viena, do direito, e que as grandes escolas jurídicas vão tentar provar que direito é ciência. É por isso que eu fico estarrecido quando eu estou em alguma reunião com professores do curso de direito e os professores dizem que a filosofia não tem tanta importância, que a sociologia não tem tanta importância, que a antropologia não tem tanta importância. Porque, de fato, isso é uma ignorância enorme. Porque o direito, sem essas áreas do conhecimento, ele se reduziria a uma atividade técnica. O que dá caráter de cientificidade ao direito é a filosofia. Eu não encontrei um advogado que valesse a pena escutar, que tivesse domínio, capacidade, criação, sem que esse advogado não tenha domínio filosófico. Sem domínio filosófico, sociológico, antropológico, o direito se reduz à técnica. Ele perde o seu caráter de ciência. É exatamente com o movimento racionalista que o direito vai ter uma preocupação de afirmar a sua cientificidade. De maneira tal que você não tem apenas que decorar leis, como a maioria dos advogados que eu conheço decoram leis. Decorar leis é um trabalho técnico, não é um trabalho científico. Você não tem apenas que saber que para determinada situação se aplica determinado artigo de uma determinada lei. Não é só isso. Isso é técnico. E para que se tenha esse conhecimento, você não precisa ser bacharel. Acabei de dizer que um dos caras que mais entende, ou pelo menos se acha que entende, porque as pessoas perguntam o tempo todo, formulam questões para o camarada responder, e ele responde tudo. Porque tem domínio técnico. Leu, tem domínio técnico. Mas a questão é que nós precisamos ter no direito um programa de conhecimento de caráter técnico, mas também científico. E é o que vai acontecer com o aparecimento da ciência moderna. Se lutará, e aí eu faço uma menção muito específica às escolas historicista e normativista do direito, que vão lutar efetivamente pela afirmação da cientificidade do conhecimento do direito.
Não se trata apenas de um conhecimento técnico, mas um conhecimento de natureza científica. Com o advento da ciência moderna, portanto, eu diria que a concepção de norma, ela avança significativamente em outra direção. Ela passa por 3 grandes momentos: o rito, a filosofia na urbanização, e agora, com o advento da ciência moderna, a busca é por atribuir cada vez mais, confirmar e consolidar cada vez mais o caráter de cientificidade das disposições jurídicas. Portanto, se pergunta permanentemente qual é o processo mediante o qual você pode produzir um direito no nível de ciência. E essa é a questão fundamental. Tirar do direito, excluir do direito, quem leu Hans Kelsen sabe que uma das preocupações da teoria pura do direito em Hans Kelsen é não admitir a interferência de valores morais, não admitir a interferência de qualquer outra disciplina científica, porque a norma, segundo Hans Kelsen, é de caráter exclusivamente jurídico e ela só poderá ser interpretada e entendida segundo os procedimentos particulares da disciplina jurídica. Essa é a preocupação kelseniana, e daí nasce a ideia de uma teoria pura. Quem escuta a ideia de teoria pura não, fica perplexo como é que um pensador pode propor alguma coisa pura. E, na verdade, o Kelsen vai propor. Só que o puro que o Kelsen propõe não é esse puro que você está entendendo, leite puro, ou honestidade pura. O puro do Kelsen é um direito que não tem interferência da religião, que não tem interferência da moral, que não tem interferência da filosofia, da antropologia. Um direito que seja eminentemente produzido segundo os critérios e os valores da ciência jurídica. Essa preocupação não existia antes. Ela passa a existir a partir do advento da ciência moderna. Eu quero chamar a atenção de vocês para 3 grandes bases que eu sustentei o meu discurso hoje à noite. Qual é o tema da minha aula? Qual é o tema dessa conferência? Eu estou propondo a vocês a gente pensar a genealogia do conceito de norma. Esse foi o meu tema. A grande pergunta que eu tentei responder foi: o que acontece com a norma entre o marco zero da presença da norma na história humana ao estágio avançado e complexo da norma contemporânea? No interregno desses 2 pontos, o que acontece com o conceito de norma? A resposta a isso eu estou propondo na análise do rito na religião, da filosofia com a urbanização e do aparecimento da ciência moderna com o movimento racionalista. Eu acredito, e não somente acredito, estou razoavelmente convencido que se nós estudarmos e aprofundarmos essas questões, nós teremos uma resposta significativa para aquilo que eu estou denominando de genealogia do conceito de norma. Eu comecei esse encontro dizendo para vocês que essa era a nossa última aula e, de fato, essa é, de fato, a nossa última aula. Próxima semana eu vou estar dedicado a ler as atividades que vocês elaboraram para a GQ3 e vou pôr as notas de vocês no portal. Em seguida, vou elaborar a prova de GQE3 e vocês serão anunciados, aqueles que farão GQE3, serão orientados de como proceder para a realização dessa prova final. Mas hoje é a nossa última aula de conteúdo. Ou seja, a partir de agora nós não vamos ter mais discussão de conteúdo, nós estaremos ultimando os últimos detalhes da disciplina. Então, me cabe, a minha obrigação é, nesse nosso último encontro, em primeiro lugar, dizer que sou muito feliz e me sinto honrado em poder ter servido a esse grupo durante esse semestre. Me esforcei e me dediquei com esmero para que eu pudesse dignificar o conhecimento acadêmico e dar a vocês a certeza e a convicção de que estão numa instituição séria, de que estão lidando com conteúdo de qualidade. Então, meu esforço sempre foi nessa direção. Não poderia fazer um bom trabalho, porque eu acho que eu fiz, tenho certeza que fiz. Eu não poderia fazer um bom trabalho se eu não tivesse tido todo o apoio que vocês me deram.
o apoio de se interessar pela disciplina, de se interessar pelo conteúdo, de se esforçar por realizar as atividades, o respeito que nunca me faltou, a atenção que vocês sempre me deram demasiada. Então, eu quero agradecer o comportamento, a atitude do grupo, eu quero agradecer a forma como vocês facilitaram o meu trabalho, desejar aos meus alunos que estão concluindo que sejam exitosos na conclusão do seu curso, aqueles que estão começando, desejar que tenham uma excelente caminhada acadêmica, mesmo que eu não esteja presente em sala de aula, que possivelmente não estarei, o meu papel se reduz a me encontrar com vocês nos semestres iniciais, mas naquilo que vocês acharem que eu posso contribuir, e se eu puder contribuir de alguma forma, estou à disposição para apoiá-los naquilo que for necessário e que esteja ao meu alcance. A minha palavra de momento, o meu desejo para que vocês tenham êxito e sucesso na sua caminhada e, efetivamente, dizer que é interesse talvez mais meu do que vocês, que todos sejam vitoriosos e alcancem os resultados que estão pretendendo alcançar com o término da disciplina Fundamento de Antropologia e Sociologia. Portanto, o meu muito obrigado e a gente está, de fato, dando a disciplina. Permita-me depois eu falar só rapidinho, tá bom? Diga, pode falar. Professor, é o seguinte, eu tive o prazer de fazer essa disciplina novamente com o senhor e vou levando aqui 2 legados da sua disciplina, certo? 2 legados. Primeiro, é que tudo que existe no mundo social é cultura, ou será cultura, ou desaparecerá. E o outro legado é que todo arcaico é um potencial moderno e todo moderno é um abstrato do arcaico. E agradecer por tudo isso, que foi o momento que nós tivemos, e eu acho que todos os alunos também compartilharam com suas aulas, se esforçaram também o máximo que puderem, cada um dar de si. Só tenho que agradecer. Muito bem, eu fico muito agradecido, sei que da parte dos senhores e dos mais de 10.000 alunos que eu já tive em toda a minha vida, desde 2002 que eu comecei a ensinar do ambiente acadêmico, eu sempre tive o respeito total e o reconhecimento de um trabalho que eu tenho me esforçado por fazer. Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida e, por essa razão, sou sempre agradecido a todos vocês. Desejo a todos uma boa noite, um bom final de semana e vocês vão estar no portal me acompanhando. Vocês vão acompanhar notas, vocês vão acompanhar avisos sobre GQE. Então, toda a nossa comunicação vai ser pelo portal da disciplina, por aviso, pela ferramenta Atividades. A gente vai ficar permanentemente em contato até que finalmente o semestre se encerre. Meu boa noite a todos e que Deus abençoe a todos. E, novamente, meu agradecimento ao reconhecimento e à contribuição de todos vocês. Até lá e boa sorte. Saúde, professor. Um abraço. Obrigado. Até lá, então. Boa noite a todos.